Bem-vindos então a mais um IBIOcast. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Letícia Negreiros, sou aluna do IBIO, né? Sou estudante em bacharelado em Ciências Biológicas e bolsista da Pradig, em conjunto com o IBIO. E hoje vamos apresentar o Gabriel Silvestre Rocha, que é ex-aluno do bacharelado em Ciências Ambientais e formado, né, em 2021. Então, oi, Gabriel, Oi, tudo bem? tudo sim? Pode se apresentar um pouco, falar um pouco, né, resumido aí da sua história, como que foi tudo? Bom, eu entrei no curso de Ciências Ambientais em 2016, pela segunda chamada do Enem, lá, aquela do segundo semestre, né? Para mim foi tudo muito diferente, assim, porque eu era do interior de São Paulo e eu fui pro Rio para fazer a graduação, então foi uma mudança de realidade, assim, muito, muito doida. Mas desde o começo, assim, eu fui me enfiando nos projetos da Unirio, foi bem aproveitado, assim, a minha graduação, eu gostei bastante. E era muito gostoso também estar ali no IBIO, que é um campus muito bonito, com uma vista muito bonita, era tudo muito novo, assim, para mim, diferente. Então, eu estudar num campus que tinha ali o Pão de Açúcar, para mim era incrível também. E aí, depois que você concluiu, né, aí você Isso. fez mestrado, né? Depois que eu saí da graduação, eu já fui direto pro mestrado, eu tive até que defender a minha monografia um pouquinho rápido, assim, para Caraca. conseguir entrar, e eu fui direto pro mestrado e eu vim de volta pro interior de São Paulo daí. E aí eu tô agora, finalizei, depositei a minha dissertação, falta eu defender ainda, mas e já consegui também uma vaga de doutorado que quase no mesmo esquema, assim, da minha graduação, na correria, Já mas... foi um atrás do outro. É, e o doutorado agora eu vou para a Holanda, são os 4 anos do doutorado lá, numa das melhores universidades de ecologia e ciências agrárias do mundo. Cara, que incrível. Muito incrível. Inclusive, a gente tem perguntas sobre isso, né? Porque é uma coisa assim que a gente vê que parece ser longe, né? Mas não é uma coisa impossível, né? Sim, sim. E aqui Ai, no Brasil, assim, a gente tem uma ciência muito boa, sabe? Às vezes a gente não reconhece isso, mas quando a gente começa a aplicar para essas vagas de fora, a gente ouve muito isso, que nosso currículo é bem competitivo e tal. sim, é bem completo, já ouvi falar nisso também. Mas, da mesma forma, tendo essa oportunidade é uma coisa incrível de qualquer forma, né? Principalmente para sua área. Sim. Como é que foi a sua experiência durante a graduação, né? Houve algum momento que te despertou esse interesse, né, pela biologia molecular e a parte, né, de microbiota do solo? Como que funcionou essa sua trajetória aí, né, mais a fundo? Tá, assim, da biologia eu sempre gostei, era uma das únicas coisas que eu gostava no colégio, assim, também. Aí, quando eu entrei em ciências ambientais, eu gostei muito porque o curso, ele era bem completo, assim, abordava muitas coisas diferentes. E no primeiro semestre eu tive aula com a professora Camila, e ela tem um projeto também do jardim evolutivo, do jardim guiado, que ela tem de extensão, né? Aí eu participei da visita e eu fiquei, assim, muito, muito encantado, assim, muito feliz com o projeto. Aí eu conversei com ela e logo no comecinho, tipo, acho que no meu segundo semestre, eu entrei pro laboratório dela como aluno de extensão. E lá ela trabalhava com biologia molecular é o laboratório de biologia molecular de plantas e fungos, e eu não tinha nenhum conhecimento, assim, a gente em ciências ambientais não tem nenhuma disciplina na grade que seja de é, ecologia microbiana ou qualquer coisa assim de biologia molecular também. Então, eu fui ali assim de lado assim ali no laboratório pela extensão, aí apareceu uma bolsa de C e aí eu peguei a bolsa de C com a Camila. E aí a Camila foi me ensinando assim, pegou na minha mão e foi me criando mesmo na ciência. É uma coisa maravilhosa quando alguém, assim, né, de um laboratório te pega na mão e fala, vamos. É a Sim. melhor coisa que existe. Também fiz IC e é incrível. Esse foi o seu único projeto de pesquisa ou você teve experiência em outros laboratórios? Ou com a Camila foi sua única experiência? Eu fiz 3 anos de iniciação científica com a Camila.
Foram 3 projetos. O primeiro foi com identificação, de um fungo em parceria com a Universidade de Brasília, e depois eu comecei a trabalhar mais em contato com o pessoal da Embrapa de Seropédica também, que a Camila tinha uma relação bem de perto, assim, com eles. Eu fui também, monitor de Fundamentos da Ciência do Solo, do professor Fábio, e participei da extensão. Então, assim, eu vivi a graduação meio que em todas as partes, na pesquisa, Nossa, ensino e é ótimo. extensão. E você tinha assim, né? Você então foi meio que se guiando desde o segundo período, mas além do TCC, né, que já é uma grande preocupação, mas durante a sua graduação você teve assim uma grande preocupação e logo quando você terminou, tipo, quais foram suas maiores preocupações, seus maiores problemas, né, vamos dizer assim. Eu sempre fui meio atraído assim pela pesquisa, porque a minha tia, ela fez ciências sociais, é uma área totalmente diferente, mas ela seguiu carreira acadêmica. Então eu sempre achei muito legal ela falando das pesquisas dela, tal, assim, e eu sempre quis alguma coisa assim para mim também. Então a minha preocupação era essa, eu tentar me achar nisso, nessa área de pesquisa, o que que eu queria, com o que eu queria trabalhar. Eu tinha uma ideia totalmente diferente quando eu entrei no curso. E depois eu fui meio que indo para essa área da microbiologia do solo e eu fui gostando muito, desde das primeiras aulas do Fábio, assim. Eu gostei tanto que eu fiz até a disciplina do Fábio 2 vezes, que era de fundamentos da Caraca, ciência do solo. Brincadeira, eu reprovei na primeira vez. justo. Mas, É melhor falar que quis fazer duas vezes. sim. Mas enfim, eu sempre tive essa preocupação também do TCC, né? Acho que todo mundo entra na graduação e fala, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer É um aquele trabalho? desespero. É, Se você é calouro, você já tá, meu Deus, como é que vai ser? exatamente. Então eu tinha também isso, e aí, conforme eu fui fazendo isso, eu fui ficando mais tranquilo, porque eu sabia que eu tinha algum material, alguma coisa assim para já apresentar no final da graduação, sabe? Então a IC foi, tipo, a minha maior preocupação foi arrumar alguma coisa para eu fazer para conseguir me sair melhor ali no finalzinho. Aí, isso aqui é uma pergunta minha, né? Você falou que você, antes, né, de entrar, ou como calouro, você tinha uma ideia completamente diferente de pesquisa do que você foi vendo do que era, né? Conta aí como é que era mais ou menos essa ideia e qual foi essa expectativa, né? E o que que você achou, né? Tá. Assim, eu gostava muito já da biologia, só que eu não gostava tanto da biologia micro e também eu não conhecia muito a biologia molecular. Aí eu tinha interesse também em ser perito, fazer alguma coisa assim. Aí foi quando eu comecei a ver um pouco mais de biologia molecular e aí quando eu comecei no laboratório, eu falei, ah, tipo, legal, tô tendo contato com isso também de alguma forma, sabe? Mas eu fui para uma área totalmente diferente, que era essa, ou trabalhar com pássaros também, que era uma coisa que eu queria bastante. Mas aí eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, pela microbiologia do solo e foi onde eu fui me aprofundando. E também quando eu terminei, eu fiz o meu trabalho com fungos micorrízicos, né? E eu tinha também uma ideia do meu mestrado que eu ia trabalhar meio que mais, me aprofundar mais nisso, nesses fungos e tal. E também não foi o que aconteceu durante o meu mestrado. Eu fui para uma área Vai muito mais mudando. ampla. Quando você acha que, opa, muda de novo. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Exato. E como que você conseguiu essa oportunidade de pesquisa no mestrado, né? Compartilhar um pouco, né, sobre seus principais projetos e descobertas durante, né, esse seu período. Tá. Então, eu já queria seguir, assim, tipo, fazer mestrado, doutorado, desde quando eu comecei a IC, assim, foi algo que eu botei na minha cabeça. Então, é até por isso que eu fiz bastante IC, participei de bastante coisa, porque eu sempre quis deixar meu currículo mais forte, porque eu sabia que era algo que ia contar bastante na hora a hora que eu fosse fazer o processo seletivo do mestrado, né? E aí eu queria trabalhar, como eu estava trabalhando com as micorrizas, eu queria fazer o mestrado em alguma coisa que fosse de microbiologia do solo, alguma coisa assim. A minha prima, ela faz doutorado aqui na Exalc, em Piracicaba, e aí ela me recomendou, ah, não, tem aqui alguns professores que trabalham com fungo, tal, do solo. Aí eu fui dar uma olhada, assim. Aí eu estava conversando com a Camila, sobre o que que eu ia fazer, onde eu estava pensando em aplicar e tal. Aí ela falou assim: Ah,
tem a minha ex-orientadora do doutorado, que eu acho que ela ainda orienta, e ela é lá de Piracicaba também, mas ela não é da Exalc, ela é do Sena. Porque aqui em Piracicaba tem duas unidades da USP, né? Tem o Sena, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é um centro de pesquisa, e tem a Exalc, que ela é uma faculdade mesmo, assim, tem curso de graduação e tal. O Sena ele é mais voltado para pesquisa. E aí eu não conhecia o Sena, mesmo sendo assim, tipo, perto de onde morava, conhecendo Exalc, eu não fazia ideia do que era o Sena. E aí a Camila me apresentou a ex-orientadora dela de doutorado, que é a minha orientadora de mestrado, a professora Tsai. Aí a gente foi conversando, ela meio que estava assim para se aposentar, estava com bastante aluno já também, mas aí ela aceitou me orientar também. Aí eu acabei vindo pra cá. Aí nisso, assim, ela tem muitas ideias, ela é uma pessoa assim diferente mesmo, ela, ela assim, é o top 100 mulheres da pesquisa voltada para a ciência do solo, então ela é muito boa. Aí eu acabei vindo pra cá, pra Piracicaba, meio que assim, com medo, não sabia muito o que eu ia fazer, não sabia. O centro de energia nuclear na agricultura me assustava um pouco, porque fugia muito do que eu queria pra mim. E assim, O sei nome lá, assusta um pouco, né? Você fica, meu Deus. sim, e eu, cientista ambiental, assim, meu Deus, eu não quero ir para alguma coisa que seja energia nuclear e nem agricultura. É depois que eu fui começar a entender um pouco melhor o que que era, assim. E também foi isso, né? Eu entrar no mestrado em um lugar que ele é voltado não só para agricultura, mas para algum tipo de produção, também foi muito diferente para mim, porque pela minha formação, assim, ideologias, ideias e tal, mas o Sena é muito interessante porque, apesar do nome, ele é muito voltado para restauração e conservação ambiental. Então, eu me encontrei, assim, foi muito bom. E isso também, né? Muita gente acaba dando aquela freada quando eu falo isso, porque agora eu estou começando a também pesquisar sobre mestrado e tal. Daqui a pouco eu estou me formando, né? Daqui uns 2 semestres, então eu estou procurando, né? Uns mestrados que me interessem, e às vezes você fica, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas aí você vai conversar com as pessoas e realmente ver, e é uma coisa que pode te agregar muito, né? Porque além de ter o que você quer, tem outras coisas correlacionadas que também vão te ajudar, né? Então Sim. isso é bem interessante. Então você pode falar um pouco para a gente, né? Como é que é esse seu trabalho com a microbiota do solo e como que ela se relaciona com esses projetos de restauração? Tá. Então, eu trabalho, a minha pesquisa de mestrado ela é relacionada à recuperação de pastagens degradadas. Porque no Brasil a gente tem um grande problema de degradação ambiental hoje, que a gente tem cerca de 50% das áreas de pastagens, elas estão em algum estado de degradação. Então, quando o produtor tem uma pastagem degradada, que ela já não está mais muito produtiva e tal, é mais fácil para ele abrir uma nova área, ele então ir lá e remover a mata nativa, né, e abrir um pasto, do que ele recuperar o pasto dele. Então a gente tem muitos casos de aumento da perda de área nativa por conta da abertura de áreas de pastagens. Então o meu trabalho vem com o objetivo de, tá, peraí, a gente já tem muita área aberta, a gente não precisa abrir mais áreas. Então eu peguei para avaliar diferentes tipos de braquiária, que é uma das gramíneas que eles mais usam nas pastagens, para ver como elas influenciam a microbiota do solo e como a gente pode usar essa microbiota do solo ao nosso favor para recuperar solos que já estão degradados. Então eu fiz um experimento de campo. é, o experimento ele já estava instalado assim, tinha uns 3 anos. Eu fiz algumas coletas assim, e a gente está avaliando como o melhoramento genético das braquiárias ela afeta a microbiota. Porque a gente tem algumas evidências científicas de que o melhoramento genético, dependendo de como ele é feito, ele é ruim para a microbiota do solo. E a gente tem muitas plantas, né, que estão sendo melhoradas, e a gente tem muito melhoramento em andamento. Só que geralmente o que eles avaliam nesses programas de melhoramento? A produção da planta, né, e o desempenho dela. Eles não vão avaliar a interação dessa planta com Acaba outros ignorando essa fatores. parte. Exato. E a gente sabe que as plantas elas são muito dependentes dos micro-organismos do solo. Eles fazem fixação de nitrogênio, fazem solubilização, mineralização de fósforo, atuam em diversos ciclos biogeoquímicos. Literalmente elas dependem disso, né, para justamente ter esse funcionamento que eles querem melhorar, né?
Exato, então a natureza ela já faz muito disso de enriquecer nutricionalmente ou ciclar nutrientes, então você não precisa muitas vezes colocar mais nutriente ali naquele solo, você precisa enriquecer ele biologicamente, aumentar a saúde desse solo. Então eu fui avaliando, né, como esse melhoramento de diferentes formas, por seleção, por hibridização, afetava algumas variedades de braquiária. E assim, já dando um spoiler, o que eu achei disso do melhoramento é que o melhoramento por hibridização ele acaba diminuindo a associação da planta com micro-organismos benéficos, enquanto outros tipos de melhoramento por seleção natural ou seleção por pressões assim que eles vão inserindo, eles atuam melhor, assim, eles têm uma relação melhor com a microbiota, porque é uma questão meio de evolução mesmo, assim, né? A microbiota evolui com a Não é planta. tão agressivo, né? Isso. E aí o que eu pretendo é identificar, né? A gente identificou alguns micro-organismos, essa variedade de braquiária que é mais interessante assim. E a ideia é a gente recomendar, né, o uso dessa variedade em solos degradados e também estudar biotecnologicamente os micro-organismos que estão ali e favorecem o sucesso dela, para a gente conseguir, de alguma forma, aplicar eles para a gente mitigar essa situação. É, eu trabalhei também, além das pastagens, eu trabalhei em projetos na Amazônia, do pessoal do laboratório, porque o laboratório tinha gente que estudava praticamente todos os biomas brasileiros lá, assim. Acho que o Pampa estava faltando, mas de Cerrado, Todo Pantanal, mundo lá. tava tudo lá. Então, eu participei de alguns projetos na Amazônia, onde a gente estudava a terra preta antropogênica, que é um tipo de solo que tem lá na Amazônia, né, que foi formado por comunidades indígenas, assim, tipo, as teorias mais aceitas é que era meio que assim, onde eles faziam meio que uma composteira em larga escala, que era onde eles deixavam todos os resíduos ali deles. Então, a gente acha nesse solo fragmentos de cerâmica, ossos, a gente acha muita coisa assim, mas é um solo muito rico, porque ele foi compostado ali naturalmente. Então a gente tem grandes áreas desse solo na Amazônia e tem um colega lá do laboratório que ele estuda, né, formas de a gente utilizar esses micro-organismos que estão presentes nessa terra preta, também em programas de restauração de áreas desmatadas na Amazônia. Então a gente foi para lá, coletou solo, aí trouxemos para o laboratório, fizemos um experimento de casa de vegetação, e aí a gente identificou alguns micro-organismos que são, assim, especiais. A gente testou 25% dessa terra preta e 75% de solo degradado. A gente testou 100% de terra preta e 100% de solo degradado e avaliou o crescimento de diferentes plantas. E aí a gente achou alguns micro-organismos que faziam as plantas terem mais sucesso nos vasos que tinha terra preta, e a gente viu também que 25% desse solo ele já é suficiente para influenciar 75% de um solo de péssima qualidade. Assim, algumas plantas que no solo agrícola somente, assim, no vaso que era 100% solo agrícola, elas nem cresceram. Aí, quando a gente colocava 25% de terra preta, elas já cresciam. Então, a gente conseguiu identificar por meio de ferramentas de biologia molecular, sequenciamento de DNA, muita bioinformática assim também, identificamos alguns micro-organismos que fazem esse sucesso. Aí foi muito legal que essa pesquisa foi o nosso primeiro artigo assim do nosso grupo, que era mais novo ali no Caraca, laboratório, e aí foi um artigo que repercutiu muito assim, saiu na Galileu, saiu na BBC, saiu em vários lugares também, caramba, que legal. matérias, foi muito legal. Então você já respondeu aqui, ó, duas perguntas, que a próxima ia ser desses exemplos, né, de como juntamente com a microbiota, né? Então vamos para a próxima. E quais foram os seus maiores desafios, né, durante a pesquisa nesse campo, né? E quais seriam os resultados mais interessantes, né, e significativos que vocês tiveram até agora, né? Um deles você já falou, que foi bem legal. Sim. Mas aí, né, esses desafios e conquistas, né? Tá. No começo foi meio difícil, assim, eu me ambientar, assim, pegar o ritmo, que também era um ritmo muito acelerado do pessoal, só que também o Senna e, assim, no geral, aqui eu consegui, logo no comecinho, bolsa da FAPESP também para fazer o mestrado, então eu tive muito incentivo, assim, financeiro quando eu queria comprar algum reagente, assim, eu conseguia, então
as barreiras foram mais tranquilas no meu mestrado, mas muito por conta do incentivo financeiro, assim, que a instituição tinha e tal. Mas a gente entrar nesse ambiente também é meio difícil, assim, sabe? Mas de resultados daí, a gente teve bastante resultado interessante, que foi a gente avaliou também uma área de Mata Atlântica e de Cerrado, então a gente avaliou a transição entre as duas, né, uma área de ecótono. E a gente também descobriu que você, olhando, né, para essas áreas assim, a gente tem às vezes uma perda de espécies de uma área, por exemplo, da Mata Atlântica, e dominância de plantas do Cerrado. Isso pode acontecer. E aí o Luiz, que ele é aqui do nosso laboratório também, a gente trabalhou junto, ele identificou também que essa dominância é muito devida à interação dessas plantas com a comunidade microbiana do solo. E durante também a minha pesquisa de mestrado, eu identifiquei algumas possíveis espécies novas de bactéria que podem estar associadas à ciclagem de fósforo, que é uma coisa que eu estou trabalhando agora para eu já depositei, mas é uma coisinha extra que eu estou fazendo do meu mestrado, que foi tentar identificar essas espécies, e estou no processo de escrita, assim, e confirmação, mas foram alguns resultados mais interessantes. E muito do que eu vi, assim, no meu mestrado eram coisas que eu meio que já tinha uma ideia na graduação, de, tipo, é, a gente ter um ambiente diverso é uma coisa muito benéfica. A gente tem essa noção, né, para o ecossistema, mas a gente às vezes esquece esse micro, e a gente ter um ambiente diverso de plantas é muito benéfico também para o microambiente do solo. Então a gente ter mais tipos de raízes, tipos de plantas, um solo com mais material orgânico, com você mexer menos nesse solo, compactar menos. Então, tudo que a gente acaba meio que fazendo na agricultura hoje, a gente acaba prejudicando muito isso da saúde do solo. Então, essa foi Muitas assim, vezes a gente só pensa no resultado agrícola e no macro e acaba isso, deixando de lado totalmente o que faz a planta, né, conseguir se desenvolver, que é o solo, que eu acho exato. que é o principal ponto, né? Sim, o solo suporta praticamente toda a vida que a gente tem, né? Porque cresce planta, dá, assim, a gente pode construir em cima, então é incrível, a gente tem que cuidar muito bem porque é um recurso muito precioso, né? E quando as pessoas não manejam muito bem, é muito fácil da gente ir perdendo esse recurso. Como que foi esse processo de seleção para o doutorado na Holanda, né, nesse Instituto Holandês de Ecologia? E o que motivou a sua candidatura? Tá. Então, como eu fui bolsista da FAPESP, a FAPESP ela dá uma oportunidade de você ir para o exterior por 6 meses no mestrado, e você e vai em alguma instituição e faz alguma parte da pesquisa lá que se você é bolsista da FAPESP, você praticamente tem isso meio que garantido já, como parte sua. Só que eu não sabia muito bem disso, então eu acabei perdendo esse prazo de fazer isso. E a minha ideia já era ir para lá, porque tem um amigo meu do laboratório, quando eu entrei, ele tava começando o doutorado dele lá na Holanda. Então, ele que me ajudou muito, ele que também trabalhava com as braquiárias antes, então eu sempre fiquei muito interessado, porque a universidade lá é muito boa, e também eu sempre tive mais interesse em ir para Europa ali do que para Estados Unidos, para algum outro país mais para cima Mais aqui, assim, na clichê, América. né? Então, eu queria alguma coisa assim. Aí eu sempre fiquei de olho nessas vagas, e sempre aparecia muito ao longo do meu mestrado, assim, várias vagas em várias áreas, às vezes algumas mais relacionadas, eu falava, putz, eu podia estar já terminando, mas uma hora as coisas encaixam. Então eu sempre fui olhando, eu olhava também de outras instituições americanas também, na Alemanha, é, no Japão também, a professora Tsai também, ela tem uma parceria com um pessoal de lá do Japão, então a gente tinha muitas oportunidades assim que a gente via abrindo. E aí a professora Tsai também, ela trabalhava já com um professor lá da Universidade de Wageningen, que é a cidade lá da Holanda que eu vou. E ela já trabalhava com ele,
e nesses projetos de Mata Atlântica. Então ela meio que foi me colocando já nos projetos de Mata Atlântica para ir ajudando o pessoal, para ir trabalhando junto. Então eu acabei tendo um contato assim já com alguns professores de lá, então já fui conhecendo. E ela também já tinha uma relação com alguns professores de lá que era de um tempo atrás também. Então, assim, ela. A Holanda também não foi por acaso, assim, sabe? Ela já tinha uma relação. Mas a Tsai é uma moça de muitas relações, ela tem relação em todo lugar. Mas é muito importante isso também pra gente ir construindo nessa rede de contatos, assim, pra gente. Principalmente se você quer fazer mestrado, doutorado, você tem que conhecer o pessoal, porque é muito difícil você vir assim do nada e começar em algum lugar, sabe? Então, ir se enfiando em algum curso, às vezes você vê um curso em uma instituição do exterior que você fala, nossa, queria fazer alguma coisa aqui, você faz o curso porque isso entra pro seu currículo lá e tal. Mas enfim, o processo seletivo, eles pediam para enviar o currículo e uma carta de motivação e uma carta de recomendação. Então, a Tsai, ela fez a minha carta de recomendação, eu Eu fiz a minha sou carta. bem terrorzinho. É, É bem complicadinho, por sinal. aí eu fiz a minha carta de motivação, assim, tipo, demonstrando mesmo meu interesse na vaga, porque eu queria trabalhar com aquilo. Fiz assim bem bonitinho para chamar bastante atenção. Aí coloquei lá, fiz o meu currículo e isso é uma coisa que eu sempre fiz desde da graduação, né? Eu sempre fui me enfiando em vários projetos e no mestrado também. Eu fiz muita parceria, assim, trabalhei com muita gente. Então isso é muito bom porque você acaba, se você trabalha em conjunto, você fica com um currículo mais cheio, mas você também enriquece o currículo das outras pessoas. Então todo mundo vai meio que crescendo junto. Então foi isso que a gente fez no laboratório. Todo mundo assim sempre se ajudou, trabalhou sempre muito muito junto. E aí eram 3 vagas para um projeto. Eu e mais um aluno lá do laboratório, a gente se inscreveu. Eu me inscrevi para a vaga de ecologia microbiana e ele se inscreveu para a vaga de ecologia terrestre. Aí a gente fez esse processo seletivo e aí eu não passei nesse primeiro processo seletivo. Fiz, né, a entrevista, tudo. Eles fizeram 2 entrevistas também comigo. Uma entrevista foi para me conhecer. Era em inglês também, o que era mais tranquilo, porque se fosse em holandês eu não conseguiria. Nossa! Mas aí eles queriam só me conhecer, assim, fazer meio que uma arguição assim do meu currículo. E aí depois eu tive uma outra entrevista que eu tinha que apresentar, fazer uma apresentação assim de slides mesmo, como eu poderia contribuir com o projeto deles, que eles já tinham meio que um projeto pronto. Então eu tive que meio que fazer um projeto assim e apresentar para eles como eu poderia contribuir. Aí na minha vaga tinham, eu acho que 18 pessoas concorrendo, e eu fiquei em segundo, não consegui, que era uma vaga só, né, nessa área. Aí eu fui para um evento que teve apresentar o trabalho do meu mestrado em Dublin. E aí lá eu conheci o professor que me entrevistou e tal, porque eu não conhecia ele pessoalmente. Aí lá ele me falou, ó, você não passou, tal, mas eu gostei muito do seu perfil, gostei muito do seu currículo, e tem uma outra vaga que vai abrir agora. Eu queria muito que você se inscrevesse nessa outra vaga também. Aí foi isso, abriu essa outra vaga, eu me inscrevi já assim, nos primeiros dias, e aí eu também fiz a mesma coisa, mandei currículo, carta de motivação, aí participei das entrevistas, passei pelas entrevistas, e aí dessa vez eu passei. Aí, assim, mas também eu já tava, depois da primeira, eu já meio que perdi, assim, um pouco da esperança, sabe? Quando eu fiz a primeira e aí fui recusado, eu falei, tá, acho que eu fui tentar dar um passo maior do que a perna. Mas aí depois eu tentei de novo, meio que assim, também receoso, assim, com medo de ser recusado de novo, mas eu fui. Aí deu certo. Pô, que bom. E essas coisas de você. Porque realmente aqui na Unirio e em outras universidades eu tenho amigos. É, parece às vezes uma coisa muito. Exatamente isso que você falou: dar um passo maior do que a perna e você ficar. Meu Deus, que a gente, além de ter muita síndrome de vira-lata, a gente fica nessa de tipo: caramba, eu tô concorrendo com tantas pessoas que. Pô, tô concorrendo com um americano, ele deve ter um currículo melhor que o meu. A gente sempre fica nessa, né? Sim, E vou aqui fazer de novo, vou me recusar de novo, mas como você disse, né, acaba que o brasileiro, tipo, a gente tem um currículo muito completo, né? Então, isso já ajuda, mas é bom, né, também
você tá contando isso pra gente, tá explicando, porque muita gente não sabe nem por onde começar, como fazer. Mas outra pergunta aí minha, como é que foi esse evento que, né, que você foi em Dublin, né? Tipo, como que isso aconteceu, que você teve esse contato com esse professor? Tá. Eu fui. Abriu, né, esse evento que era a reunião global de biodiversidade do solo. Então era um evento que ia reunir muita gente, assim, tava vindo as palestras, a lista de palestras, assim, era muita gente que eu via o nome e falava, caraca, eu já li uns 5 artigos dessa pessoa. Então eu fui lendo e fui assim, nossa, eu queria ir. Aí eu conversei com a minha orientadora, aí ela falou que a gente conseguiria talvez pedir algum recurso para a USP para ir e tal, se tivesse tudo certinho. E aí mandei o meu resumo pro evento, me inscrevi e tudo, e aí veio a aprovação do resumo. Aí, quando aprovei o resumo, eu tinha já meio que o primeiro artigo da minha dissertação pronto também, e aí eu mandei, fiz esse pedido de verba. E aí eu consegui essa verba para ir, a gente foi, e foi assim, foi também uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha saído do país, foi a primeira vez. E eu também nunca tinha precisado falar inglês para valer, assim. Eu, no mestrado, eu leio muito inglês, escrevo muito inglês, mas eu nunca Mas é tinha. totalmente diferente, ainda mais Exato. para muita gente, né? Sim, e quando você chega lá, você não tem outra opção, né? Ou você fala, porque Ou aqui, vai ou vai. quando você faz algum curso, ou quando você está conversando com alguém aqui, às vezes tem alguém para você perguntar, né? Tipo, não sei falar isso, como é que eu vou falar isso? Mas lá, assim, não tinha muita opção. Aí eu fui com o Atsai também e com o Luiz, que foi esse outro amigo meu que fez o trabalho lá da Mata Atlântica, e também é quem tá na Holanda e passou naquela primeira vaga que eu falei que eu não passei, ele passou na de ecologia terrestre. Caraca. É. E aí eu fui pro evento, apresentei meu pôster lá também, e aí foi aí que eu também me dei conta disso, de tipo, eu fui como aluno de mestrado assim, meio com medo assim, porque nunca tive uma experiência em um evento internacional e tava ali com a minha pesquisa ainda nem tava tão finalizada assim, igual tá hoje. Então eu tava meio com o pé atrás assim de tipo as pessoas irem lá olhar e às vezes eu tá falando alguma bobagem, eu tinha um pouco disso na minha cabeça também. Mas aí eu fui vendo, assim, o trabalho do pessoal e eu, tipo, vi que o meu trabalho era tão bom quanto, assim, também, sabe? Então foi aí que, tipo, nessa reunião, quando eu conversei com ele, a gente tava conversando, eu, ele, a professora Tsai, e ele falando, não, é incrível o currículo do pessoal que manda pra gente do Brasil, porque o mestrado fora do Brasil geralmente não é tão voltado para pesquisa, igual o nosso é. Então a gente atua muito assim, tipo, ativamente na bancada e publicando coisa e gerando resultado, enquanto geralmente lá é mais uma parte de você fazer as disciplinas e se aprofundar um pouco mais, sabe? Aqui, até quando você começa numa iniciação científica, na própria Sim, graduação, você já começa, quando é aquilo, né? Quando alguém te pega na mão, você já começa a ser treinado para fazer isso, né? Então, pode-se dizer que desde a graduação a gente já tem essa atuação, né? Vamos sim. dizer assim. E Então, realmente, muitos dos meus amigos aí da Unirio mesmo, eles já tinham artigo publicado na graduação e, tipo, isso é muito incrível, assim, sabe? Porque às vezes a gente não dá o devido valor para isso, mas isso pesa bastante quando vão estar te avaliando. O meu primeiro artigo, isso era uma preocupação que eu tinha também quando eu fui entrar no mestrado, porque eu não tinha publicado nada ainda. Então eu tinha esse receio de, será que eu vou conseguir passar mesmo sem ter nada publicado? E eu passei em primeiro ainda quando eu fiz a meu processo seletivo do mestrado. E eu não tinha nada publicado, mas eu tinha muito tempo de IC, muito tempo de ensino, essas coisas vão pesando bastante no currículo também. E, enfim, aí ele falou isso, que a gente tinha muita coisa de pesquisa no nosso currículo e que isso atraía bastante, tipo, isso no geral, para as pessoas brasileiras que aplicam para as vagas lá. Tem muito brasileiro que tá lá nesse instituto também, de diversas outras faculdades, assim, do Brasil. Então é um lugar que é bem acessível, assim. pô, que incrível. E é importante também, né, você ter comentado essa questão, né, toda dos incentivos financeiros, porque querendo ou não, muita gente quando já entra numa faculdade pública já tem essa questão como muito importante, né, a barreira financeira. Então,
quando você consegue ver que é possível, até mesmo no mestrado, você conseguir esse tipo de incentivo, não só para você conseguir uma bolsa lá fora, mas para esse tipo de evento que às vezes você consegue esse financiamento, é muito bom, né? Sim, Incentiva bastante as pessoas, porque, pô, às vezes na cabeça da pessoa é uma coisa impossível, sabe? Nossa, tô aqui estudando, porque eu não tenho dinheiro, né? Para, sei lá, pagar uma faculdade particular, ou enfim, ou era estudar na pública, ou era estudar na pública. Então, sei lá, imagina sair do país, né? Fica uma coisa, às vezes, muito utópica na cabeça sim. das pessoas. É, e pra mim foi muito isso mesmo, porque eu sempre fiz escola pública desde de criancinha, ensino médio, tudo fiz em escola pública, e aí eu entrei na universidade pública também, assim, então, tipo, era algo que eu queria, assim, que eu tinha, e que eu sabia que também era uma chance de eu mudar, assim, também, a minha realidade, sabe? Porque eu vi que isso teve eu sempre me inspirei muito na minha tia, porque eu sempre vi ela foi já para a China, ela foi viajou vários lugares apresentando trabalho, fazendo pesquisa e tal. E eu falava, cara, isso aqui é realmente uma coisa que dá para fazer, sabe? E quando eu passei para Uniril, isso é uma coisa muito doida que eu não comentei no começo, mas eu tinha acabado de passar num concurso público na minha cidade, no interior, e para uma posição lá. Então, quando eu passei na Unirio e eu estava trabalhando e eu falei, vou pedir exoneração para ir fazer faculdade de ciências ambientais no Rio de Janeiro, muita gente da minha família ficou tipo, cara, como assim? Você vai Por fazer que ciências, você vai fazer você vai isso? largar um cargo público para fazer ciências ambientais? E, tipo, foi a melhor decisão que eu já fiz, sabe? É, Às vezes a gente é aquilo, né? O caminho ele vai se arrumando de alguma forma e é muito importante é, essa trajetória que você está contando para gente, porque eu falo isso até mesmo por mim. Eu também tenho essa questão, né, financeira, né, muito parecida. Então, estudei também em colégio público, era aquilo, ou era faculdade pública, ou era faculdade pública. exato. E também tenho muito esse sonho de fazer um mestrado, doutorado, e é muito bom ouvir que dá sim para fazer as coisas e fazer muito bem, né? Sim. Então, é muito incrível. Passando para a próxima pergunta, qual é o foco, né, na sua pesquisa no doutorado, né, o seu projeto, como que ele pode, né, se relacionar com os seus estudos anteriores, né? Como que isso pode se relacionar? Tá. Ele até que conversa bastante, porque o meu projeto lá vai ser avaliar diferentes plantas de cobertura, e a braquiária é uma planta de cobertura, e como eles podem utilizar isso na Holanda, porque eles têm um problema muito grande. Lá a maior parte dos solos deles são arenosos. No Brasil a gente tem solos bons que suportam a agricultura. Lá os solos não são tão bons. Então, eles querem diminuir a emissão de gases, porque a agricultura é uma coisa que emite muito gás. A gente também, às vezes, não tem essa relação, mas uma pastagem, ela emite muito mais gases de efeito estufa, porque você tem uma mudança na comunidade microbiana associada à emissão desses gases, então você tem emissão de metano, por exemplo, em uma pastagem, enquanto uma floresta, ela acaba sequestrando metano. Então, os micro-organismos, eles também estão muito relacionados a esses fluxos de gases de efeito estufa e como a gente pode aumentar o sequestro de carbono pelos micro-organismos, que também é uma ótima forma. Eu não sei se você já assistiu, mas tem um documentário na Netflix muito interessante que chama Solo Fértil. Se não assistiu, fica aqui minha recomendação para todo Vou mundo, botar na lista, vou colocar que na lista. é muito legal e eles mostram que o solo ele pode ser um grande estoque de carbono, que pode resolver muito dos nossos problemas de aumento, né, de CO2 na atmosfera. Então, a minha pesquisa lá vai ser voltada em procurar formas de enriquecer o carbono do solo, mas ao mesmo tempo a gente diminuir a emissão de óxido nitroso, que também é outro gás de efeito estufa que é muito mais potente do que o CO2. Porque a agricultura, geralmente, você vai ter ou fertilização nitrogenada, ou então até o próprio nitrogênio do solo, que ele pode volatilizar e ir para a atmosfera. Então, tem algumas formas, alguns micro-organismos, algumas plantas que inibem essa atividade. Então, vai ser muito voltado para isso. Qual das plantas que eu vou estar estudando lá vai aumentar a quantidade de carbono que eu estou estocando no solo e diminuir também esse
essa emissão de gases para ter uma agricultura mais sustentável na Holanda, porque lá eles têm até 2030, se eu não me engano, para reduzir muito as emissões de óxido nitroso do país, porque eles emitem muito óxido nitroso lá. Pô, bem interessante. Se liga bastante, né, até. Sim, aqui eu estava mais voltado a recuperar, né, as áreas, mas também com planta de cobertura, mas da mesma forma, assim, trazendo uma vida mais saudável para o solo. Sim. Fala um pouco dessa sua participação em estudos na Amazônia, com a Mata Atlântica, e, né, sempre deixar qual é a importância, né, desse bioma para a biodiversidade e para a conservação. Então, o trabalho que a gente tem lá em parceria com a Holanda é um trabalho que é financiado pela FAPESP com uma instituição holandesa de financiamento também, então foi um trabalho conjunto, que é justamente para a gente avaliar diversas formas de como a biodiversidade funciona na Mata Atlântica. Então tem um grupo que é responsável por estudar os animais, então eles estudam os pássaros, vários outros animais que tem ali nas florestas. Tem um grupo que é mais voltado para a restauração de plantas, então é um pessoal voltado para restauração florestal, e restauração ecológica. Tem um pessoal que trabalha mais com a parte social também, da importância da biodiversidade no contexto social, assim. Então a gente dividiu bastante, assim, e a gente ficou o grupo da microbiologia do solo. Então, o que a gente está estudando agora é um trabalho que é avaliar qual é a interação, qual é a relação que tem entre espécies de plantas, espécies de pássaros e espécies de micro-organismos do solo, porque diferentes plantas elas vão ter preferência por diferentes micro-organismos. Então a gente está esse é um grande estudo assim, de levantamento de biodiversidade e de comportamento ecológico das espécies, interações entre elas. Então a gente está responsável agora, eu e mais 5, 6 colegas aqui do laboratório, a gente está responsável por tentar integrar um pouco esses dados e identificar as interações assim entre eles. A gente fez coletas de material de planta, fez observação de mamíferos, aves e fez coleta de solo nos mesmos pontos, assim. Então a gente sabe que, naquele ponto X ali a gente tem mais ou menos essa composição de plantas, essa composição de animais, e a gente está avaliando também a parte microbiológica para integrar isso e ver se tem, né, essa interação. Isso foi também o trabalho, tava cada um meio que trabalhando separado. Aí a Tsai teve essa ideia assim de tipo, não, eu quero ver como que isso está funcionando junto, porque não adianta muito a gente só avaliar tudo separado. Tem que ter um macro, né, e juntar Sim. isso tudo. E da Mata Atlântica foi o que eu falei, a gente trabalha mais voltado para identificar ferramentas biotecnológicas que permitam você recuperar a floresta mais rápido, porque muitas vezes o solo lá foi tão degradado, porque o solo da Amazônia não é um solo muito rico. Ele é assim, a floresta vai manter o próprio solo, né? Então ela vai ali fazendo a ciclagem de nutrientes pela própria floresta. Quando você tira a floresta de cima, você não vai conseguir plantar, porque o solo não é muito fértil. Então, o que acontece é, as pessoas conseguem utilizar esse solo por pouco tempo, e aí ele vai ficar lá abandonado. Só que até mesmo o processo de restauração ativa, que você vai lá e planta uma muda, às vezes não tem sucesso, porque o solo está tão degradado que a planta não vai conseguir crescer ali. Então a gente tenta identificar, né, algumas formas de, de trazer ajuda dos micro-organismos para esse solo para tentar restaurar eles mais rápido. Então, recapitulando um pouco o que a gente falou, né? O que a gente discutiu, quais seriam suas perspectivas futuras na área da biologia molecular e da microbiologia do solo? Tem algum projeto específico ou área que você já não está explorando que você gostaria de explorar? Então, eu tinha muita curiosidade de ir explorar um pouco mais essa parte dos fluxos de gases. Então, foi algo que caiu muito bem assim pro doutorado já, porque aqui no mestrado eu não trabalhei com gases, mas tinham pessoas no laboratório que trabalhavam e tinham umas respostas e umas interações muito interessantes. Por exemplo, tem uma colega que ela avalia
áreas que são de várzea. Então, tem hora que ela vai estar seca, tem hora que ela vai estar cheia. E ela avalia como que a microbiota ela está flutuando nessas áreas. Então, o resultado dela foi assim, perfeito, porque ela mediu o gás, ela mediu o microbiota e tudo conversou e ficou muito bonito. Que ela viu que quando a área está alagada, geralmente a gente vai ter mais emissão de metano. Quando a área vai estar seca, a gente reduz um pouco essa emissão, o que faz sentido, porque geralmente isso acontece em ambiente que não tem muito oxigênio. E aí o resultado dela ficou muito bonito. E eu falava, cara, eu queria ter feito alguma coisa de gases assim no meu trabalho, porque também é um assunto que a gente tem que se preocupar mais, sabe? A gente tem já muita pesquisa que é voltada para isso, mas da microbiologia não é uma coisa que acontece muito, sabe? Então, eu queria fazer parte disso e trabalhar com isso, achar alguma forma de mitigar, sabe? Porque isso é uma coisa muito importante se a gente quer mudar, né, nossas previsões de aquecimento global e efeito estufa, assim. Então, eu tento sempre. Eu tenho isso meio como meu objetivo, tentar contribuir. Pode ser um objetivo muito grande, mas tentar contribuir um pouquinho, assim, com algo que vai acabar mitigando alguma coisa, assim, pra gente ter um futuro bom, assim, pela frente. Qual conselho que você daria para os que estão começando, né, a carreira na área ambiental, né? Ou a galera também que está se formando agora, qual é o conselho? Então, eu sei que muita gente não curte muito a área acadêmica, acaba não indo para a área acadêmica, mas, assim, quem tiver querendo ir, eu incentivo muito, porque às vezes, ao longo do meu mestrado mesmo, eu me desanimei muitas vezes com, tipo, a gente não tem muito reconhecimento no Brasil, né? Falta muito incentivo também, então, tipo, às vezes bolsa atrasa, aí. Então a gente não é assim, prioridade, sabe? A gente não é levado em consideração. E isso é uma coisa que desincentiva muito. Mas se é uma coisa que, tipo, você quer mesmo, que você gosta de fazer, vale muito a pena você seguir, sabe? Mesmo com todos esses pesares, assim, é uma coisa que vale muito a pena. Abre muita oportunidade de muita coisa, de gente que você vai conhecer, de quantidade de coisas que você vai conseguir aprender, assim, tipo, eu gosto muito de estar sempre aprendendo, sabe? Então, é um ambiente que eu me encontrei, porque eu preciso sempre estar me atualizando, fazendo as coisas assim. Então, quem tem vontade de ir para a carreira acadêmica, vá com certeza, e quem não tem, dá uma olhadinha, porque não parece muito atrativo, mas é gostoso. E Com toda também certeza. e também tem que ficar de olho nos programas, porque sempre abre muita vaga. Por exemplo, aqui no Sena, é, a gente direto recebe e-mail assim, tá aberto o processo seletivo e tá sobrando 6 vagas de mestrado com bolsa. Então Caramba! é ficar esperto nessas oportunidades, porque às vezes tem a oportunidade e a gente que acaba não sabendo muito bem procurar, sabe? Isso eu sofri muito disso, que eu Nossa, acabei isso não é achando o muito Sena, sabe? complicado. É. Então Isso é é muito procurar bem. complicado. Eu vou abrir aqui antes, né, da última pergunta, eu vou abrir aquela parte das perguntas do Instagram. Então, Beleza. são 3 perguntas aqui e eu tenho uma perguntinha também. Tá. Eu acho que vou fazer a minha primeiro, que aí já consegue fechar com as outras. Para você, né, que já queria esse perfil acadêmico, que também tinha esse interesse em sair do Brasil, desde lá da sua graduação, né, até o mestrado, você falou que, né, queria isso de fortalecer o seu currículo. O que, que você acha assim, essencial para desde a galera da graduação estar correndo atrás? Tá, ó, uma coisa que eu só fui perceber, tipo, ninguém te fala enquanto você tá na graduação, mas às vezes é bom você ter uma ideia disso que eu queria terminar a graduação logo, assim. Então, tipo, tinha vezes que eu me sobrecarregava de disciplina, sabe? E a reprovação, ela não vai ser boa pro seu currículo depois na pós-graduação. Então, evitar ao máximo, nem que você, tipo, demore um pouquinho mais para terminar a sua graduação, mas você faz ela muito bem feita, sabe? Sempre procurar também essas oportunidades, porque foi o que contou muito no meu currículo, foi resumo que eu fazia na JIC, então eu participei de todas as JICs enquanto eu era IC, eu sempre procurava algum evento que eu podia mandar um resumo, porque mesmo que você não está publicando um artigo, você tentar mostrar o seu resultado para as pessoas vai ser muito bom. E também tentar construir, assim, tipo, ter contato com as pessoas. Eu lembro que eu fui em um curso
quando eu estava no laboratório da Camila, até consegui financiamento da Unirio para ir no curso, que era um curso de taxonomia de esporos de fungo micorrízico arbuscular. Foi em Blumenau. Eu fui e eu tive contato com muita gente que pesquisava também a mesma coisa que eu, sabe? E ali eu conheci muitos professores, muita gente que, tipo assim, depois, se quiser um mestrado, assim, a gente pode conversar, tal. E, tipo, você conhecer as pessoas, isso é muito importante também. Mas fazer a graduação bem feita é uma coisa que eu recomendo, assim, tipo, presta atenção, tenta procurar projetos, Não dá participa do muito máximo mole, de né? coisa que der, não dá mole. Porque quando eu pedi a minha bolsa da FAPESP, um avaliador, ele aprovou a minha bolsa e o outro avaliador recusou a minha bolsa, porque eu tinha a minha média, mesmo eu reprovando em ciências, em fundamentos da ciência do solo, minha média era muito boa no final. E um avaliador falou, tá, ele reprovou, mas ele tem uma média boa, fez 3 anos de iniciação científica, tem um monte de resumo e não sei o quê. Então ele tem assim um perfil para receber, né, a bolsa e continuar trabalhando com isso. O outro falou, não, ele é bom, mas ele tem a reprovação, então eu não recomendo dar a bolsa. Então, tipo, foi para a coordenação e a coordenação decidiu que eu era adequado. Mas então, para você evitar isso, é muito bom você evitar a reprovação. Quando eu reprovei, eu não tinha ideia de que isso algum dia ia ter alguma influência Agora eu no fiquei um meu pouco futuro, sabe? preocupada, mas você me deixou mais tranquila de qualquer forma. Então, não reprovarei em nada mais. Eu tive outra reprovação também depois, eu reprovei em física, mas, assim, manter uma média alta também é muito importante, porque isso contou quando eu entrei no mestrado para os meus pontos. O que foi avaliado foi resumo, tempo de iniciação científica, de ensino e a média da graduação. Então, essas coisas é importante você tentar conseguir, assim, para ir bem, assim. Mas também não precisa ser nada espetacular, não. Hum, o bom ali já Então, tá bom. sempre é bom estar correndo atrás de uma IC, de uma monitoria, manter as Sim, médias, sim, fazer o bom básico, né? exato. Quando eu fui monitor também, eu fui monitor voluntário do Fábio, porque eu já recebi a bolsa de C, então, assim, mesmo quando você é voluntário nas coisas, você vai receber o crédito por aquilo. Então, a primeira pergunta do Instagram, como que foi, né? Porque, assim, você chegou a entrar no mercado de trabalho, assim, digo, indústria, ou você só permaneceu no acadêmico mesmo? Não, o meu único emprego, assim, fora academia, foi esse meu primeiro emprego que foi de fiscal de obras lá da minha cidade, que eu fiquei por 6 meses. Aí depois disso eu fui para graduação. Da graduação eu não fiquei nem um mês, assim, entre a graduação e o mestrado, e também agora entre o mestrado e o doutorado também nem um mês. Mas enquanto eu estava agora no mestrado, eu também tive a oportunidade de fazer. Eu estou cursando um MBA em análise de dados aqui da Exalc também. E quem é aluno daqui tem bolsa e tal, aí eu fui meio que ver assim como é que é também o mercado de trabalho. E aí foi aí que eu comecei a meio que quase largar a academia, porque eu via que, tipo, o mundo fora da academia é muito mais atrativo financeiramente, assim. Os primeiros empregos você recebe mais, você vai ter benefício, você vai ter férias. É umas coisas que, tipo, na academia Te você. seduz um pouco, mas quando você vai ver a longo prazo, talvez. Exato. E aí eu cursando esse MBA assim, eu fiquei meio tentado, eu fiquei até um pouco desanimado, mas aí eu voltei assim para minha pesquisa, saiu os nossos artigos, aí eu ganhei um pouco mais de ânimo, sabe? Mas é sempre manter isso, seu objetivo na cabeça assim também. Mas respondendo assim, eu não tive nenhuma experiência fora da academia. O que também, né, com a carga de trabalho e pesquisa, não tem nem como, é Sim. impossível. A gente até trabalha assim, às vezes, para algumas iniciativas privadas que entram em contato para avaliar alguma coisa. Por exemplo, esse projeto da Holanda, ele vai ser financiado por várias empresas holandesas. Então, eu vou meio que estar trabalhando para a indústria, só que sendo contratado pela universidade, assim. E, isso é uma coisa também que é muito interessante a gente procurar, né? Aqui no Brasil, a gente recebe bolsa, né, na pós-graduação. Aí tem
diversas modalidades de bolsa e tal, mas é bolsa, então a gente não tem carteira assinada, a gente não tem 13º, férias, tipo, a gente não tem quase nenhum direito, né? E lá na Holanda já é bem diferente. Quando eu fiz, eu não sabia disso. Aí quando ela foi ler o meu contrato, eu fiquei impressionado, porque lá eles já consideram como um salário, então não é uma bolsa. Você tem direito a férias, banco de hora, um monte de coisa assim. Então é Gente, muito eu vou pra diferente. Holanda. É uma realidade muito diferente. É a valorização, né? Isso que a gente não tem no Brasil, que precisa ser mais trabalhado, né? Exato. Porque, de fato, a pesquisa, ela é, assim, o desenvolvimento, o carro-chefe. E é um dos menos valorizados, então é bem complicado. Sim, sim. E eu tenho um pouco disso de, tipo, eu quero aplicar o que eu aprender lá aqui também. Não é uma coisa que, Sim, com tipo, eu vou certeza. estar trabalhando no projeto lá, mas eu já penso em como eu posso aplicar isso, tipo, com o que eu já tenho do meu mestrado aqui, o que eu posso melhorar dessas coisas. Tem o Luiz que está lá nesse outro projeto que ele está envolvido também. A professora Tsai já está começando um projeto parecido aqui, porque a gente conversou com ela, ela fez parceria com um professor de lá da Holanda, então a gente tenta trazer essas coisas para cá também, porque são importantes, sabe? Com toda certeza. É, e aí, né, vendo um pouco assim, né, já que você tem esse olhar, né, como já é um olhar um pouco mais acadêmico, eu imagino quais sejam suas respostas, mas quais são os prós e os contras entre, né, essa questão, né, das empresas privadas e públicas, né, no sentido acadêmico e o público, né, a gente já deu um spoiler aí, mas fale um pouco, né, sobre essa questão. Então, a carreira acadêmica, cara, ela é muito boa porque você mesmo você sendo sempre supervisionado por alguém enquanto você é estudante, você tem muita liberdade para você ter as suas ideias e pensar por você, sabe? Então, eu acho isso muito bom. Eu gosto muito disso, porque eu me considero uma pessoa muito criativa. Então, às vezes eu tenho uma ideia, eu quero testar, eu quero ir fazer. Isso é uma liberdade que você tem na academia, sabe? É, enquanto, sei lá, enquanto eu tava pensando, quando eu terminasse o meu mestrado, tem uma empresa aqui que ela faz sequenciamento, análise de bioinformática e tal, que estavam precisando de alguém para fazer a bancada. E aí eu tava já vendo de mandar meu currículo e tal, antes de aparecer essa vaga lá na Holanda. E aí eu sempre ficava meio assim, tipo, tá, isso aqui eu gosto de fazer isso, só que eu não vou estar, tipo, gerando os meus resultados. Então, eu acho que isso é o que mais me atrai, sabe? Você vai estar meio que seguindo sempre aquela sequência repetitiva e não vai ter muito do que explorar, né? Muito desse ideal, né? De pensar e de desenvolver, né? Sim, sim. E tipo, tem gente que gosta, assim, tipo, prefiro pegar, fazer meu trabalho mecânico aqui e, tipo, tá de boa, mas eu gosto, tipo, não me imagino assim nessa situação, sabe? Sair da Porque caixinha, né? eu gosto muito de pesquisa, assim, disso, então eu acho que como eu já falei, né, tipo assim, de prós e contras de incentivo, mas também tem esse pró e contra, assim, tipo, pessoal mesmo, de Trabalho tipo, o que mesmo, você né? gosta, E também a gente tem, por exemplo, lá eu vou ter que trabalhar 40 horas semanais. E só que lá eu não posso trabalhar mais do que isso. Tipo, o laboratório ele fecha e eu não posso estar no laboratório. Enquanto aqui, nossa, ia pro laboratório de noite, ia pro laboratório de fim de semana, sábado, domingo. Aqui é Então, só no papel. exato. Então, assim, é uma coisa que aqui eu gostava bastante de ter essa liberdade, tipo, às vezes eu tô com isso, eu quero adiantar isso aqui, eu vou lá no laboratório e eu Sim. faço. Aí isso é uma coisa que eu talvez sinta um pouquinho de falta lá, sabe? Quem eu Mas converso. querendo ou não, eu acho que, tipo assim, isso é bom no sentido do mental, né? Do desgaste. Exato, Então, exato. que às vezes É, você fica na empolgação de, vou adiantar isso aqui, não vai dar nada, e depois você vai ver que você está exausto porque você fez muito exatamente. mais e não percebeu, né? Porque você estava Sim. empolgado. Lá eles ligam muito pra sua saúde mental, assim, e física também. Tanto é que uma das coisas que tem no meu contrato é um incentivo para eu fazer esporte ou comprar uma bicicleta. Se eu compro uma bicicleta ou faço algum esporte, eu recebo um incentivo lá anual, assim, no salário. É muito doido. Caramba! Então é uma coisa que às vezes a gente também tem que saber reconhecer nossos limites, né? Teve muitas vezes que
isso é uma coisa que eu também acho vantagem da carreira acadêmica, assim, de, tipo, pós-graduação, porque às vezes você vai estar se cansando muito, mas você também consegue descansar no seu tempo, assim, às vezes. Então, tipo, você reconhecer seu limite, saber que, tipo, tá, eu não tô conseguindo pensar, eu não tô conseguindo ir pra frente, Você não você, tem um contrato CLT, né? Essa é a sim, questão, né? Que sim, você tem que estar, você tem que cumprir, você tem que fazer. No é, acadêmico também tem, mas você consegue manejar melhor, né? sim, Essa é a você questão. que vai controlar o seu tempo e como que você vai chegar nos seus objetivos, sabe? Não é ninguém que vai estar delimitando isso. Então, sei lá, eu tenho uma dificuldade assim, tipo, eu faço as coisas no meu tempo, eu não consigo fazer Sim. as coisas no tempo dos outros. Então é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Então, eu queria agradecer muito a sua participação e seus insights, né? Tudo que você falou foi incrível. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes interessados em cursar o bacharelado em ciências ambientais, que né, você pode dar aí de conselho. Tá. Cara, a Unirio é muito boa, sim. Minha experiência na graduação foi ótima. A gente tem contato muito direto, assim, com a comunidade da Unirio. Então, tipo, é uma família zona, assim, que a gente tem contato com o diretor do prédio, a gente conhece as pessoas, né? Então, isso é muito gostoso numa universidade, que às vezes você não conhece as pessoas, então esse contato perto é muito bom. E também os cursos são muito bons. Tipo, eu vou falar, né, pelas ciências ambientais, porque a gente tem contato com muita coisa, então a gente tem disciplinas de várias áreas, então se você está na dúvida, você vai achar algum espaço ali. É, muita gente, assim, da minha turma fez muita coisa diferente, foi gente trabalhar com geoprocessamento, eu fui para microbiologia, teve uma galera que trabalhou com diálogo, com uma parte mais social, com agroflorestas, então, assim, muita coisa você vai acabar aprendendo, e isso é muito importante, eu acho, realmente para um cientista ambiental, você conhecer o todo, assim, sabe? Então eu acho o curso, assim, fenomenal. Tipo, eu tinha. Teve uma vez até que eu perguntei pro Fábio, eu falei, Fábio, a gente teve duas disciplinas assim de solo e de agronomia, assim, essa parte, tipo, que é mais ligada à agronomia, e eu queria fazer um mestrado que fosse relacionado, tipo, é mais puxado para essa parte agronômica, porque é microbiologia do solo e tal. E eu ficava nessa dúvida, tipo, pô, será que com esse currículo, com esse conhecimento que eu tenho, é suficiente para eu entrar numa universidade boa, assim, num curso bom dessa área? Porque é uma área que não era muito a área do curso. E o Fábio falou, não, vai que, tipo, o que você tem aqui vai ser suficiente, não é pouco, você vai conseguir competir com um pessoal que estuda agronomia mesmo e tal. E eu fui, né, e deu certo. Então, assim, é um curso muito bom, abrange muita coisa, a gente tem muita oportunidade, muito contato, então é ótimo. No final das contas, o discurso é faz o básico bom e confia, porque as coisas vão se ajeitar de alguma forma Exato, no caminho que tem que seguir. segue o que você quer, assim, também, porque fazer as coisas motivado é mais fácil do que fazer as coisas desmotivado, então tenta fazer Com sempre o que toda você certeza. quer fazer. Por exemplo, a minha namorada, ela não é tão chegada na parte acadêmica, então ela saiu da graduação, começou a fazer alguns cursos tal, e trabalha numa empresa. Então, tipo, são pensamentos diferentes que, tipo, você vai conseguir ser bem-sucedido de diversas formas. É só fazer o que você te agrada mais, sabe? Exatamente. As duas áreas são atraentes, né? Vai no que teu coração mandar, o que você curte mais, né? Porque no final das contas é isso, né? Não tem como você fazer algo bem feito se você não gostar. Exato. Mas então é isso, a gente vai finalizando o episódio por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que Realmente agradeço muito pelo convite interessante. também.